Bom dia, alunos do terceiro A e terceiro B. Saudades das aulas de matemática? Já faz um tempinho que a gente não se fala. Tivemos o replanejamento, então ficamos distantes um pouquinho. Eu resolvi, então, antes da gente continuar o nosso trabalho com a reta, eu resolvi fazer uma revisão, tá? Principalmente porque tem alguns alunos que não estavam acompanhando a aula, com alguns probleminhas que estavam tendo, e agora vão voltar a acompanhar. Então, eu resolvi fazer essa revisão. E eu acho que é importante para os outros também, tá? Então, vamos lá, a revisão de reta. A gente começa dizendo o seguinte, que uma reta, ela é sempre determinada por dois pontos distintos. O ponto A, xa, ya, e o ponto B, xb, yb. A reta, ela pode ser expressa por uma equação, chamada equação geral da reta. A equação geral da reta, ela tem o formato ax mais by mais c igual a zero, onde esse a, b, c são números reais, tá? Então, eu coloquei um exemplo para vocês, olha que tranquilo. 3x mais 5y menos 2 igual a zero. Então, quando vocês veem esse formato, já sabem que essa é a equação geral da reta, ok? Quando nós partimos de dois pontos, a gente tem condição de encontrar a equação da reta resolvendo o determinante. Como é que a gente vai montar esse determinante? A primeira linha do determinante é x, y, 1, menos 5, menos 1 e 1, menos 1, 1 e 1, que são as coordenadas do ponto A e do ponto B. Aí a gente faz a resolução do determinante, colocamos as diagonais, multiplicamos, lembramos que a gente tem sempre que considerar o sinalzinho daquela diagonal, fazer a regrinha de sinal. Eu fiz um exemplo para vocês, ok? Outra coisa que eu acho que, não sei se vocês lembram, é para saber se um ponto P pertence a uma reta, o que eu tenho que fazer? Chega a professora e pergunta, o ponto P pertence à reta tal? O que vocês têm que fazer? Muito fácil, é só substituir as coordenadas do ponto P na reta. Então, eu coloquei para vocês aqui um exemplo, olha só. Eu tenho o ponto P, menos 2 e 5, e tenho a reta R, 6x mais 5y menos 13 igual a zero. Aonde tem x, eu coloco menos 2. Aonde tem y, eu coloco 5. E faço as continhas. Lembrando que é sempre primeiro a multiplicação e depois soma e subtração. Multipliquei, juntei os positivos e os negativos e encontrei lá menos 25 mais 25 igual a zero. Zero igual a zero. Quando acontecer isso, é porque o ponto P pertence à reta R. Se ele não pertencesse, ia dar, por exemplo, 3 igual a zero, o que não existe, né? Quando acontece isso, o ponto P não pertence à reta. Outra coisa que nós abordamos de reta e que é importante é o seguinte, se nós temos duas retas concorrentes, o que são retas concorrentes? Elas são retas que se cruzam. A gente pode determinar o ponto de interseção resolvendo um sistema de equação. Então, eu tenho lá a reta R, x mais y menos 4 igual a zero. A reta F, 2x menos y menos 5 igual a zero. Eu monto um sistema, só que eu não posso esquecer de passar esse 4 e esse 5 para o lado de lá, porque senão não consigo resolver o sistema, ok? Então, monta o sistema, resolve o sistema e encontra o ponto de interseção. Continuando a nossa revisão, que é muito importante, gente, para vocês se posicionarem, tá? Eu tenho o que nós chamamos de inclinação da reta. Quando eu tenho, isso aí é muito importante, isso cai demais.
Quando eu tenho a inclinação de uma reta, ela é dada pela tangente do ângulo que a reta forma com o eixo X, tá? Essa retinha eu fiz de vermelho e fiz os eixos de preto, ok? Então, dá para vocês perceberem que pode ser um ângulo menor que 90, que a gente chama de ângulo agudo, ou pode ser um ângulo maior que 90, que a gente chama de obtuso. Interessa esses nomes? Não muito, tá? O que interessa é que quando o ângulo é menor que 90, a reta ela está crescendo. Isso aparece muito. Quando o ângulo é maior que 90, olha lá, a reta está decrescente, ela está descendo, tá? A gente percebe no desenho tranquilamente. Isso é bom vocês saberem. Quem determina essa inclinação é o chamado coeficiente angular da reta, que é representado pela letra M minúscula, tá? Esse coeficiente angular, ele também é chamado de declividade da reta ou simplesmente de inclinação da reta. É difícil aparecer como inclinação. Ele aparece mais como declividade ou como coeficiente angular. E ele pode ser calculado de duas maneiras. Quando são dados dois pontos, então tem lá, é dado ponto A e ponto B, determine o coeficiente angular da reta. Muito fácil. Vocês vão fazer o chamado ΔY dividido por ΔX. O que é isso? Nada mais, nada menos do que M, que é o coeficiente angular, é igual ao YB menos YA, dividido por XB menos XA, tá? Então, eu coloquei um exemplo para vocês verem como é simples. Calcular o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B. Então, é dado as coordenadas do ponto, é só jogar na formulinha. A gente conhecendo a formulinha, tá? Fica tranquilo para nós calcularmos. O problema é que quando não se conhece. Então, a geometria analítica tem muita fórmula. Não tem jeito, a gente precisa decorar. Então, M é igual a YB, joga lá o Y de B, menos 7. Menos o Y de A, que é o 2. Então, fica menos 7 com menos 2, que vai dar menos 9. Não esquece que junta as dívidas. Depois tem o XB menos XA. O XB é 4, menos o A, que é menos 6. Faz a regrinha de final, vai ficar menos 9, o M é igual a menos 9 sobre 10, tá? Pode deixar na forma de fração? Pode, não tem problema nenhum. Normalmente é deixado mesmo na forma de fração. Continuando a nossa revisão. Bom, que nem eu falei para vocês, o coeficiente angular, ele pode ser calculado de duas maneiras. Ou pelo ΔY sobre ΔX, ou quando é dado a equação geral da reta, tem mais uma formulinha. M igual a menos A sobre B. Então, ela vem lá. Equação geral, AX mais BY mais C igual a 0. Como é que eu calculo o coeficiente angular? Menos, pego o valor de A e divido pelo B. Então, coloquei um exemplo para vocês, tá? 50x mais 10y menos 3. Equação geral. A igual a 50, B igual a 10, C igual a menos 3. O M é o quê? Menos A sobre B. Então, é menos 50 sobre 10, o M é menos 5, tá? O coeficiente angular é negativo, indica que a reta é decrescente. Coeficiente angular positivo indica que a reta é crescente. Isso pode ajudar vocês em algum exercício, ok? Então, é bom saber. Continuando a nossa revisão. Temos também a equação reduzida da reta, que é do tipo y igual a mx mais n, onde
m é o chamado coeficiente angular e n é o coeficiente linear. Ela é obtida quando a gente isola o y da equação geral, tá? É muito fácil. Vocês têm a equação geral. Tem lá um exemplo, ó. 3x mais 2y menos 8 igual a 0. Se eu quero isolar o y, eu passo o x e o 8 para o lado de lá. Então, fica 2y igual. O 3x vai para o lado de lá, vai como menos 3x. O menos 8 vai para o lado de lá como mais 8. E o 2 passa dividindo. Então, a equação reduzida fica menos 3 meios de x mais 4. Professora, quem é o coeficiente angular? Menos 3 meios. Quem é o coeficiente linear? 4. A reta é crescente ou decrescente? Decrescente, ok? Aí eu coloquei genericamente para vocês saberem, né? Quando a gente trabalha com letrinhas. Então, sempre que eu quiser calcular o coeficiente angular, eu faço menos a sobre b. E se eu quiser calcular o coeficiente linear, eu faço menos c sobre b. E para terminar a nossa revisãozinha, eu tenho um exemplo disso, tá? Então, ó, dada a equação geral da reta 2x menos 3y mais 5 igual a 0, determine a equação reduzida, o coeficiente angular, o coeficiente linear e se a reta é crescente ou decrescente. Copia a equação geral. Isola o y. Não esquece de ver o sinal ali. Ó, o sinal de negativo eu não posso jogar ele fora, não. Então, ele é menos 3y. Passou o x para o lado de lá, vai como menos 2x. Passou o 5 para o lado de lá, vai como menos 5. 3y é igual a 2x mais 5. Por quê? Quando aparecer o y negativo, eu não posso deixar. Eu multiplico tudo por menos 1. Multipliquei, o 3 passou dividindo e eu tenho a equação reduzida da reta. Coeficiente angular, fácil, é só olhar. Na frente do x, quem é? 2/3. Linear, 5/3, é o número que está sozinho. É crescente, porque o m é positivo, tá? Então, agora a gente encerra esse vídeo. Eu vou fazer um outro com a nossa equação fundamental da reta, que é muito importante, ok? Obrigada, até daqui a pouquinho.